Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente retorna ao nosso estudo do livro O Mecanismo da Mediunidade. Estamos na parte final do capítulo 22 da mediunidade curativa e vamos aproveitar esses instantes de estudo para levar o nosso pensamento a Deus, para fazermos a nossa prece de agradecimento, a nossa prece de reconhecimento por tantas coisas boas que têm ocorrido em nossas vidas, mesmo que na maioria do tempo não temos valorizado as bênçãos que recebemos, seja ela a bênção da saúde, do bem-estar, do entendimento, da liberdade, da escolha que podemos fazer na vida, da escola religiosa que tem nos libertado dos atavismos ancestrais, dos pensamentos muito pequenos, que nem sempre faz com que a gente possa se libertar, ser um espírito ativo, ser um espírito consciente da responsabilidade nesta vida. Pedimos, Senhor Jesus, que neste momento a espiritualidade possa nos abençoar, fortalecer a nossa prece, o nosso entendimento, a nossa união, e que juntos possamos aprender um pouco mais sobre essa faculdade tão importante que nosso Pai Celestial nos presenteia, nos dando a possibilidade de crescermos como espíritos. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, quando estamos estudando sobre cura, toda cura é uma autocura. Toda vez que nós nos curamos de uma enfermidade, na verdade, nós estamos reinstalando os processos mentais, melhorando a nossa percepção, o nosso entendimento da vida, para que a nossa mente, gerando uma energia mais saudável, possa contaminar todo o campo celular que nos envolve, para a transformação das atividades celulares adoentadas pelos costumes, pelos julgamentos precipitados, pelos hábitos, pelo temperamento, a um reflexo condicionado, baseado no entendimento que nós passamos a ter a partir do momento que a doutrina espírita, como verdade, nos liberta. Nós paramos na última semana, no último estudo, sobre o médium passista, e ele diz para nós: entendemos que a mediunidade curativa se reveste da mais alta importância desde que alicerçada no sentimento mais puro da mais pura fraternidade. É claro que não nos reportamos aos magnetizadores que desenvolvem as forças que lhes são peculiares no trato da saúde humana. Então, é uma proposta diferente do magnetizador. É uma questão de você doar no momento do passe, com fé, com vontade de ajudar, superando todas as dificuldades, todas as barreiras que possam surgir, alcançando um objetivo maior. Referimos-nos, sim, aos intérpretes da espiritualidade superior, consagrados à assistência providencial aos enfermos, para encorajar-lhes a ação. Então, a espiritualidade superior trabalha nesse momento de paz, potencializa os recursos que nós temos numa tentativa de melhorar, de promover a recuperação instantânea daqueles doentes que ali estão. E aí a gente pergunta por que que nem sempre alcança esse objetivo? Há diversos fatores que a gente pode enumerar. Um deles está no complexo mente a mente. A mente do passista deve ser o mais passível possível da ação da espiritualidade. Então ele tem que colocar todo o seu desejo
em alcançar o benefício para aquele que ali está. E a mente de quem recebe, ela deve estar fundamentada numa fé que supera as barreiras do raciocínio lógico, das questões, né, físicas, para alcançar um estado de graça e se colocar na condição de receber, de ser induzida pelo passe, pela fé de quem está direcionando o estado de cura. Lembremos que Jesus, em todas as suas curas, afirmava: a sua fé te curou, porque ele simplesmente induzia. Todos sabiam que ele era um profeta que curava. Então a pessoa já chegava para ele espelhando uma fé, uma certeza que se ele quisesse, que se ele tocasse, que se tocasse nas suas vestes, era capaz de conseguir uma cura. E isso se dava espontaneamente, justamente porque ele conseguia despertar o melhor sentimento nas pessoas que estavam à sua volta. Hoje em dia nós vemos o contrário, né? Pessoas que instigam a rebeldia, a confusão, a briga, a discussão, a você jogar a verdade na cara dos outros a qualquer preço, de qualquer forma. São pessoas que estimulam o que há de pior. Jesus estimulava os melhores sentimentos, porque ele era um indutor do bem. Então, quando se aproximava dele, a pessoa se desarmava e automaticamente entrava num estado de graça que se colocava na condição de receber a cura. Isso falta em nós, que às vezes estamos carregando, né, dificuldades, criações mentais infelizes, e vamos às vezes buscar no trabalho de passe um reconforto. Mas para que possamos alcançar este estado, nós temos que desamarrar desses atavismos físicos, dessas questões de crença, para ampliarmos a nossa condição de receptividade. De certo, o estudo da constituição humana lhes é naturalmente aconselhável, tanto quanto ao aluno de enfermagem, embora não seja médico, se recomenda a aquisição dos conhecimentos do corpo em si. Então, é um conselho que ele nos dá, o conhecimento da anatomia do corpo, para que se a espiritualidade, num momento de inspiração, quiser direcionar, né, a aplicação magnética para o plexo tal, para o órgão tal, termos uma noção, sermos um instrumento mais flexível para a espiritualidade, não aquele instrumento enrijecido que faz do passe um ritual. Só faço daquela forma, se não for dessa forma, não faço, não quero ampliar meus horizontes, não quero pensar de forma diferente, e acabo com isso sendo uma pessoa extremamente, um instrumento extremamente de difícil trato. Vamos ver aqui. E do mesmo modo que esse aprendiz de rudimentos da medicina precisa atentar para a asepsia do seu quadro de trabalho, o médium passista necessitará vigilância no seu campo de ação, porquanto de sua higiene espiritual resultará o reflexo benfazejo naqueles que se proponha a socorrer. O passista, na verdade, deve entender que ele está numa sessão constante de doação, de trabalho. Também não é como na reunião mediúnica, apenas aqueles momentos após a reunião pública, que é um momento de doação. Nós doamos e recebemos energia constantemente, já que somos transmissores eletromagnéticos, receptores, geradores e transformadores. Então, a todo momento, nós estamos numa troca contínua de energias. E se deixamos que a nossa mente, que o nosso sentimento adentre um campo da melancolia, da tristeza, da depressão,
naturalmente esses sentimentos tendem a se tornarem cada vez mais fortes em nós, porque começamos a comungar outros sentimentos dessa natureza com outras almas. Ao mesmo tempo que se somos pessoas otimistas, se conseguimos colocar o nosso sentimento sempre no bem, sempre acreditando no bem, sempre aguardando que o bem se manifeste pela providência divina, nós entramos numa outra faixa de transmissão e naturalmente vamos receber de volta a mesma energia que estamos enviando. Um passista não pode adentrar-se às regiões, não deve, melhor dizendo, adentrar as regiões do pessimismo, da descrença, da insegurança, da incerteza, da invalidez, de se sentir uma pessoa sem condições de fazer o bem, porque naquele momento do passe ele transmite também o seu sentimento. Mesmo que a espiritualidade faça os seus bloqueios, ele passa a ser quase que um componente nulo, descartável para o trabalho de paz. Se nós pudéssemos eleger uma condição para uma pessoa trabalhar no passe, esta condição seria a boa vontade, a entrega, o amor à causa, a noção que naquele momento estamos manipulando energias mais profundas que não existem na naturalidade de todos os ambientes. Nós estamos num laboratório específico, com energias específicas, que vão passar através da nossa mente, através do nosso sentimento, direcionada àqueles que recebem. Então, se houver uma conexão de quem ministra o passe com responsabilidade e de quem recebe o passe com entendimento, nós vamos alcançar um estado muito maior, muito mais proveitoso do trabalho da fluidoterapia. Eis porque se lhes pede a sustentação de hábitos nobres e atividades limpas, com a simplicidade e a humildade, por alicerces no serviço de socorro aos doentes. Uma vez que semelhantes fatores funcionarão à maneira do tungstênio na lâmpada elétrica, suscetível de irradiar a força da usina, produzindo a luz necessária à expulsão das sombras. Então, nós somos como aquela corrente, né, onde os elétrons vão passar, envolvidos por um gás dentro de uma lâmpada, que a energia vem de longe, lá das usinas geradoras, transmitidas pelos fios, e quando chega em nós, a energia elétrica ela é modificada para energia luminosa, e ela expulsa as trevas com ação direta. Quanto mais forte for a energia que chegar, maior a irradiação. E a energia que nós temos na sala de passe é de alta voltagem. O problema é que os transmissores chegam, na maioria das vezes, capengando, com dificuldade, com dores íntimas, com lamentações, com desejos incompletos. E aí, nessa salada de sentimentos, às vezes não conseguem tirar o que tem de melhor na doação e na manipulação de fluidos. Então, é um ensinamento para nós profundo, que se a nossa casa oferece o trabalho de passe, e se nós somos trabalhadores dessa área, que entremos na sala de passe com todo esse conhecimento. Estamos entrando numa usina de energias fantástica, com energias para todas as curas possíveis. E nós vamos assimilar e direcionar, e o doente que tiver em sintonia, na sintonia correta, na voltagem correta, vai receber aquela infusão e ela vai transformar o seu mundo íntimo.
O investimento cultural ampliar-lhe-á os recursos psicológicos, facilitando-lhe a recepção de ordens e o aviso dos instrutores que lhe propiciem amparo, e o asseio mental consolidará a influência, purificando-a, além de dotar-lhe a presença com a indispensável autoridade moral, capaz de induzir o enfermo ao departamento das próprias forças de reação. Naquele momento, a energia que chega faz com que a mente que está recebendo mude o seu comportamento. Naquele momento, ele sente a energia e fala: Senhor, como sou forte, como estou sendo abençoado, tenho a convicção que vou sair dessa sala com a minha saúde renovada, com o meu corpo totalmente equilibrado, com todas as células envolvidas nessa luz, e aí ele começa a alcançar mentalmente um estado que vai gerar dentro de si a própria ordem mental da saúde. Mecanismo do passe. Tendo mencionado o fenômeno hipnótico em diversas passagens de nossas anotações, a ele recorremos ainda uma vez para definir o medianeiro do passe magnético, por autêntico representante do magnetizador espiritual à frente do enfermo. Estabelecido o clima de confiança qual ocorre entre o doente e o médico preferido, cria-se a ligação sutil entre o necessitado e o socorrista, e por semelhante elo de forças ainda imponderáveis no mundo, verte o auxílio da esfera superior na medida dos créditos de um e de outro. Então, nós temos energias que não estão disponíveis fora daquele trabalho. Aí dá-nos a entender que as energias mentais e espirituais do trabalho de passe é algo surreal para nós. Nós não temos capacidade de dimensionar mentalmente que energias são essas. Estão ali e vão ser direcionadas à medida de créditos, tanto de quem doa como de quem recebe. A casa em si não é um centro mais forte ou um centro menos forte. Há trabalhadores com maior renúncia, com maior dedicação, por isso filtros melhores, condições maiores, versatilidade maior de energias e pessoas com mérito para receber. E aí a gente começa a avaliar o próprio trabalho de passe. Estamos conseguindo, estamos fazendo, as pessoas estão se beneficiando, saem renovadas, saem gratificadas do trabalho, com energia para recomeçar a vida. Se estão conseguindo, ótimo, é sinal que o trabalho está no caminho certo. Se as pessoas saem desgastadas, se os trabalhadores do passe terminam o trabalho exauridos, algo está equivocado. E aí necessita-se reavaliar todo o trabalho. Ao toque da energia emanante do passe, com a supervisão dos benfeitores desencarnados, o próprio enfermo, na pauta da confiança e do merecimento, de que dá testemunho, emite ondas mentais características, assimilando recursos vitais que recebe, retendo na própria constituição fisiopsicossomática por meio das várias funções do sangue. Lembremos que André Luiz nos fala que nosso corpo perispiritual
Em condições análogas à corrente sanguínea que alimenta o corpo físico, nós temos correntes de energia que sustentam o corpo espiritual. Estas correntes distribuem essa energia pelo perispírito em canais que são similares aos vasos sanguíneos na sua constituição e na sua localização, ao mesmo tempo são absorvidos pela corrente sanguínea, estas energias, que também distribuem pelos tecidos do corpo físico, alimentando todos os tecidos e todas as células para o trabalho no bem. Daí nós entendemos como é que o passe ele é sumamente importante. Mas ele é um trabalho ligado à hipnose. Porque quando a pessoa entra para tomar passe, por mais que ela não tenha uma fé muito grande, que ela não seja uma pessoa que alcance esse estado natural de graça, que para alguns ainda é tão difícil, ela entra com uma certa religiosidade naquele ambiente e ali ela se entrega na sua prece. Talvez ela não se entregue tanto quanto fosse necessário, porque ela desconfia de alguém, porque ela não gosta de alguém, porque ela julga o trabalho. E ela vai receber segundo os seus créditos. Mas se ela, naquele momento, esquece quem está sendo intermediário, e só de entrar ali, ela sabe que está no momento, no lugar mais adequado à recuperação da sua saúde física e espiritual. Com certeza, ela amplia os seus créditos para uma melhor absorção de energia. O socorro, quase sempre hesitante a princípio, corporifica-se à medida que o doente lhe confere atenção, porque centralizando as próprias radiações sobre as províncias celulares de que serve, lhes regula os movimentos e lhes corrige as atividades, mantendo-lhes as manifestações dentro de normas desejáveis e estabelecida a recomposição, volve a harmonia orgânica possível, assegurando à mente o necessário governo do veículo em que se amolda. E aí vale a gente pensar em algo muito interessante, porque saímos do trabalho de passe com o corpo perispiritual e físico equilibrado. É como se nós retirássemos uma série de formas, pensamentos, desequilíbrios, desajustes que vão se acumulando, e nós saímos dali quase que num estado de graça. Mas quando saímos porta fora, recebemos novamente a incumbência de manter aquele estado com o nosso estado mental. E se nós não conseguimos manter uma mente compatível com a sustentação da energia recebida no momento do passe, esses efeitos começam a esvair, como se estivessem evaporando. E a nossa mente novamente começa a contaminar o corpo físico, o corpo psicossomático, na condição de gerar pensamentos doentes, pensamentos pessimistas, pensamentos violentos, pensamentos extremamente ligados ao materialismo. Isso faz com que o nosso corpo físico, que reflete a saúde do espírito, adoeça novamente. E aí a gente entra num ponto interessante, a vontade do paciente. O processo de socorro pelo passe é tanto mais eficiente quanto mais intensa se faça a adesão daquele que lhe recolhe os benefícios, uma vez que a vontade do paciente, erguida ao limite máximo da aceitação, determina sobre si mesmo mais elevados potenciais de cura. Então, por mais que o passista talvez não consiga toda uma assimilação, toda uma filtragem boa, o paciente, quando ele tem méritos, quando ele tem fé, quando ele se entrega, quando ele confia
respira realmente, ele absorve do próprio ambiente essa energia, e a sua mente, por estar ali, ele acredita tanto que ele vai sair dali curado, que a mente começa a gerar a energia de cura, as ordenações naturais, um reflexo novo, um reflexo condicionado, porque está ali, agora ele está protegido, agora ele está muito menos doente, que ele está realmente com um curativo espiritual na alma e que dali para frente vai ser mais fácil, ele vai ter mais força, ele vai conseguir vencer as dificuldades. Quando ele acredita realmente nisso, ele entra no estado de receptividade das energias superiores e a sua própria mente começa a gerar um estado de cura. Nesse estado de ambientação, ao influxo dos passes recebido, as oscilações mentais do enfermo se condensam mecanicamente na direção do trabalho restaurativo, passando a sugeri-lo às entidades celulares do veículo em que se expressam e os milhões de corpúsculos do organismo físico-psicossomático tendem a obedecer instintivamente às ordens recebidas, sintonizando com os propósitos do comando espiritual que os agrega. Então, observemos que é um estado mental. Se a gente entra para tomar o passe na nossa pressa assim, ah, meu Deus, me ajuda, eu estou doente, eu preciso melhorar. Eu não estou com confiança, eu entrei para pedir. Eu tenho que entrar para receber o passe com a confiança que eu estou saindo curado. É esse o estado mental que o paciente precisa ter, não de pedir uma cura, que ele está projetando essa cura para uma bênção que vai receber lá na frente. Ele tem que entrar com o pedido, com a consciência, melhor dizendo, que já está curado, que ele está recebendo aquela energia que naquele momento ele alcança o estado de cura, porque a sua mente passa a trabalhar de forma diferente, a emitir a ordem de comando, de domínio, de trabalho celular, para que todas as células voltem a trabalhar dentro da expressão natural orgânica, para que todos os corpúsculos do corpo fisiopsicossomático adentrem o campo do equilíbrio. Olha como que nossa mente ela age preponderantemente sobre a nossa saúde. Enquanto eu estiver indo para a sala de passe, e na minha oração eu ficar pedindo uma cura, ah, Senhor, se eu tiver mérito, se o médium estiver bem amparado, se o trabalho estiver bem amparado, o trabalho sempre está bem amparado, se o médium não tiver, a responsabilidade é dele, quem responde é ele. Eu preciso entrar com a certeza que ali dentro eu vou sair curado. E naquele momento a minha mente projeta a saúde e o organismo responde. A época de Jesus, Jesus fez diversas curas. E as pessoas desesperadas, até porque não tinham os paliativos, as medicações que nós temos hoje, que estão muito mais voltadas na manutenção da doença do que em alcançar a cura, a saúde, faziam com que algumas pessoas desenvolvessem uma fé fora do normal. E mesmo depois da morte de Jesus, seus apóstolos, aqueles que conviveram com Jesus, tomaram o lugar de indutores, de hipnóticos, de gente que gerava energia de cura, a ponto de alguns doentes disputarem a sombra de Simão Pedro e de João. E só de estarem na sombra, eles tinham tanta confiança, tanta certeza que se a sombra passasse por eles, eles estariam curados.
E aquelas mentes tão obstinadas ao receberem aquilo que buscava, que era o contato com a sombra do apóstolo e com o reflexo magnético que o apóstolo emitia da autoridade moral que já buscavam viver, operavam curas. Agora nós temos um corpo de passista que está mais doente do que saudável, que acredita muito mais na doença do que na saúde, que chegam às vezes para o trabalho de passe porque não tem outra pessoa para empurrar a responsabilidade. Essas pessoas acabam por si não convertendo aquele momento numa autocura e nem despertando nos pacientes a sensação que podem sair dali curados. Daí, os trabalhos de passe estarem funcionando como analgésicos. A pessoa chega com uma dor, vai para o trabalho de passe, recebe um influxo, assimila a parte, melhora, volta a fazer tudo que fazia, e a dor volta, e volta na semana que vem e toma passe, e volta para a vida comum e retorna aos problemas, não se liberta, não rompe com essa cadeia. E isso vale principalmente para trabalhadores no campo do passe, porque eles podem despertar a fé naqueles que buscam. E cabe às casas espíritas orientar a todos que vêm tomar o passe, já que a maioria conhece a doutrina espírita pelas reuniões públicas. Não tem dimensão do que é o trabalho do passe. Passe e oração. O passe, como gênero de auxílio invariavelmente aplicável, sem qualquer contraindicação, é sempre valioso no tratamento devido aos enfermos de toda classe, desde as criancinhas tenras aos pacientes em posição provecta na experiência física, reconhecendo-se, no entanto, ser menos rico de resultados imediatos nos doentes adultos, que se mostrem jungidos à inconsciência temporária por desajustes complicados do cérebro. Esclareçamos, porém, que em toda situação e em qualquer tempo, cabe ao médium passista buscar na prece o fio de ligação com os planos mais elevados da vida, porquanto, pela oração, contará com a presença sutil dos instrutores que atendem aos mistérios da providência divina e lhe utilizarem os recursos para a extensão incessante do eterno bem. Cabe ao passista, no momento do passe, uma oração. Uma oração de entrega, de confiança máxima, para que naquele momento ele se anule, ele se torne algo totalmente dispensável, mas que reza e que roga pelo bem-estar de quem está ali. Com esse sentimento e com esse entendimento, ele se credencia a participar, sabendo que pode gerar uma expectativa de cura, sem promessa. Ah, vem que você vai ser curado. Não vai ser curado. Há muitas dores, há muitas doenças que é parte da própria cura. Mas a mente que recebe o passe e que entende que pode gerar saúde, já não gera mais doença. Ele já começa a quitar a sua própria carga kármica, diminuir o seu sofrimento para o futuro. E pode, em algumas vezes, relativamente, eliminar uma série de formações
doentes que estamos gerando no nosso dia a dia com o nosso procedimento. Este capítulo é um dos capítulos mais importantes dessa obra, para que todas as casas amadureçam e cresçam nesta atividade do passe espiritual. Chegamos ao capítulo 23. E esse capítulo tem um título interessantíssimo. Ele é intitulado Animismo, de ânima, alma, dos dons da alma. O animismo não tem nada de errado. O que é errado no campo da mediunidade é a mistificação, é a falta de caráter, é a tentativa de enganar para se valorizar, para alcançar algum tipo de interesse pessoal. O animismo são forças da alma que estão presentes e que vão desenvolver à medida que o sentimento transforme essa própria alma. Então, é um capítulo que nós precisamos entender profundamente, já que todos nós temos fenômenos anímicos. E esses fenômenos tendem, com o crescimento espiritual, tornar-se cada vez mais participativo no trabalho que nos libertará um dia de todas as dívidas que ainda temos para expurgar no mundo. Mediunidade e animismo. Alinhando apontamentos sobre a mediunidade, não será lícito esquecer algumas considerações acerca do animismo ou conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médios em ação. Ele coloca aqui para nós, né? Conjunto dos fenômenos psíquicos, dos fenômenos mentais, produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente. Temos aqui muitas ocorrências que podem repontar nos fenômenos mediúnicos de efeito físico ou de efeitos intelectuais, com a própria inteligência encarnada, comandando manifestações ou delas participando com diligência, numa demonstração que o corpo espiritual pode efetivamente desdobrar-se e atuar com os seus recursos e implementos característicos como consciência pensante e organizadora fora do carro físico. Nós passamos a ver que animismo é algo complexo, que alguns fenômenos que estejam catalogados como animismo são fenômenos que talvez a gente confunda até mesmo com o mediunismo. Daí a importância de um capítulo desse para elucidar, para clarear o nosso entendimento e a gente ter muita tranquilidade em não condenar o animismo dentro do trabalho mediúnico, mas separá-lo do fenômeno, para que cada um tenha a sua devida atenção dentro da proposta de trabalho. A verificação de semelhantes acontecimentos criou entre os opositores da doutrina espírita as teorias de negação, porquanto admitida a possibilidade de o próprio espírito encarnado poder atuar fora do corpo físico, né, fora do traje fisiológico, apressaram-se os céticos inveterados a afirmar que todos os sucessos medianímicos reduzem à influência de uma força nervosa que efetua fora do corpo carnal determinadas ações mecânicas e plásticas
configurando ainda alucinações de variadas espécies. É uma opinião extremamente precipitada. Imaginemos que uma alma expanda num estado de inconsciência e fale do seu próprio passado como uma comunicação de um outro espírito, uma comunicação anímica, perfeitamente natural e acontece principalmente com alguns médiums em começo de trabalho e adaptação. Daí, acreditar que todas as obras psicografadas por Chico Xavier são são obras daquela mesma alma que, saindo do corpo físico, alcançava um estado de êxtase e transferia aqueles conhecimentos que nunca foram dele a uma distância muito grande. Alguém pode falar, mas fora do corpo ele tinha acesso a outras informações. Já passa a ser mediúnico. Porque teria outras almas trazendo informações a ele para que ele pudesse expressar. Todavia, os estardalhaços e pavores levantados por esses argumentos indébitos, arredando para longe o otimismo e a esperança de tantas criaturas que começam confiantemente a iniciação nos serviços da mediunidade, não apresentam qualquer significado substancial, porque é forçoso ponderar que os espíritos desencarnados e encarnados não se filiam a raças antagônicas que se devam reencontrar em condições miraculosas. Nós devemos separar as linhas de trabalho com o entendimento que cada uma segue um tipo específico de comunicação. As comunicações psicofônicas anímicas são comunicações da própria alma. A alma do médium afasta-se num processo de elasticidade do perispírito e retorna ao inconsciente, trazendo comunicações dos seus traumas, das suas fixações mentais e de suas experiências vastas. A comunicação psicofônica, a alma do médium também afasta, mas recebe por transmissão de pensamento as experiências de uma outra alma. Por isso, mediúnico. Porque naquele momento, o médium está intermediando as experiências de uma outra pessoa, passando por si mesmo para a expressão e avaliação de todos. O animismo é o fenômeno da alma. A alma do médium comunica das suas próprias experiências, o que fica muito fácil de se notar, principalmente porque para alcançar esse estado, de chegar ao inconsciente e resgatar experiências para se expressar e encontrar na terapêutica da doutrinação, da evangelização, com muito amor e com muita dedicação, são experiências que levam o estado de inconsciência. Porque na nossa casa mental do superconsciente, consciente e inconsciente, para falar do inconsciente eu preciso mergulhar. Ao passo que na psicofonia eu não saio do estado consciente. Pelo contrário, mensagens são enviadas a ele e nós vamos decodificar pela palavra, pela escrita, para alcançar também a psicoterapia da evangelização. Então, são fenômenos diversos, mas que precisam da mesma atenção e do mesmo trato. O animismo é como se fosse uma terapia de vidas passadas. E quando um doutrinador incauto faz uma correção dura a algum comportamento ou posicionamento emocional, ao retornar ao consciente,
o reflexo daquela mágoa das palavras duras ou da repressão pode gerar no consciente agora um afastamento, um esfriamento daquela pessoa que não está nesse processo por acaso. Todo ser que passa por um fenômeno anímico é um médium em grande potencial, mas que está equacionando as suas próprias dificuldades para mais tarde, vencendo essas barreiras, ele possa se tornar mediúnico por completo. No começo dos nossos trabalhos, nós temos influências anímicas, porque não conseguimos separar completamente a comunicação que passa por nós. Então, nós temos um influxo e preenchemos esse influxo com os nossos sentimentos e com nossas emoções. Com o exercício contínuo, com o estudo das próprias emoções, a gente vai diminuindo para que a parte mediúnica cresça. E quanto mais essa parte mediúnica crescer, com certeza nós vamos ter uma maior autenticidade do fenômeno mediúnico. Nós vamos parar nesse ponto e na semana que vem nós damos sequência ao estudo do animismo. Vamos agradecer a Deus mais esta oportunidade de aqui estarmos, de estarmos estudando esta doutrina que tem sido para nós, Senhor, tão importante. É a doutrina dos Espíritos que vem aos poucos libertar-nos de tantas amarras, de tantas dificuldades. Quem sabe, Senhor, nesta encarnação, possamos dar passos importantes, caminhando para as melhores escolhas, para o maior entendimento, para o respeito mútuo a todos aqueles que convivem conosco e dividem essa experiência da encarnação. Abençoe nosso pequeno esforço, Senhor. Dai-nos lucidez, entendimento, boa vontade que parta de nós e atitude. Abençoe, Senhor Jesus, a todos aqueles que estudam conosco essa proposta. Abençoe os companheiros do Lar Cristão Paulo de Tarso. A todos, Senhor, o nosso abraço carinhoso, o nosso pedido à espiritualidade, que os abençoe, que os pacifique nesta noite, num momento de oração, de reflexão, que recebam a medicação necessária para que a esperança volte a brilhar em cada olho e a certeza que nosso Senhor não nos deixa órfãos. Abençoe, Senhor, a todos aqueles que partiram para o plano maior. Que todos não se sintam esquecidos por aqueles que aqui estão e possam sentir-se cada vez mais unidos em pensamento para um melhor aproveitamento das oportunidades na transformação do nosso planeta de bênçãos e de oportunidades, um planeta de vida melhor. Que Deus, nosso Pai, esteja com todos, hoje, agora e sempre. Muito obrigado a todos que ficaram aí conosco durante o estudo. Semana que vem nós damos sequência aos nossos estudos. Até lá.